Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Vamos começar mais uma aula, né, de lógica de programação. Hoje vamos falar sobre laços de repetição, né? Vamos tratar o while, né? Recurso bacana demais, né, para que a gente usa muito no dia a dia, né? E lembrando que esta aula ela faz parte de uma série de aulas, né, com o objetivo de capacitar o jovem que queira se ingressar na área de tecnologia, ok? Então, deixa eu levantar o material aqui. Bora. Ok. Então, a gente vai aprender sobre laços de repetição, tá? Então, o objetivo conceitual dessa aula, né, é demonstrar de uma forma superficial aos iniciantes os conceitos fundamentais para quem pretende começar na carreira de desenvolvimento de software, né? Não é objetivo desta aula nos aprofundar e preparar o desenvolvedor para ter total domínio e em ser um especialista na carreira de desenvolvimento de software, beleza? Então, a gente viu o objetivo dessa aula, né, a sua complexidade. Vamos falar especificamente sobre laços de repetição nessa aula e a gente conclui, beleza? Então, o que é laço de repetição, né? Uma das grandes vantagens da linguagem de programação é a possibilidade de automatizar tarefas repetitivas, ok? Para isso, precisamos de uma forma de repetir comandos sem ter que reescrever o mesmo código várias vezes, né? Pense no seguinte exemplo. Queremos mostrar a mensagem Olá Mundo 5 vezes na tela. Sem a estrutura de repetição, poderíamos fazer o seguinte, né? Dou um print, Olá Mundo na linha de baixo eu dou um outro print, mais um print, Olá Mundo e mais um print, ok? Mas vai funcionar, né? Se a gente executar esse comando, ele vai funcionar, ok? Exibiu 5 vezes na tela Olá Mundo, ok? Mas, e se eu quiser mostrar essa mensagem 1000 vezes, né? Ou até 1 milhão de vezes, né? Repetir o mesmo comando tantas vezes manualmente não seria nada prático, certo? É por isso que existem os laços de repetição, que permitem executar um trecho de código várias vezes automaticamente. O primeiro tipo de laço que vamos aprender é o while. Ele funciona assim. Eu declaro a expressão while, né? Ele verifica se a condição é verdadeira, né? Se ela é true, 2 pontos, e eu executo a tarefa. Se for verdadeira, ele vai executar esse bloco de comando. Ou seja, o que está no bloco do while é repetido enquanto a condição for verdadeira, ele vai executar esse comando, ok? Então, atenção, né? Isso aqui é muito importante, né? A gente precisa tratar o while de forma que ele não gere um loop infinito, que a gente chama, né? Ele fica executando constantemente sem ter uma condição de saída, né? Se ele sempre for verdadeiro, ele vai estar sempre executando, e isso pode levar o quê? A travar a execução do processo. A gente chama de loops infinitos, né? Ele não vai parar, né? Então, se eu executar esse comando, ok? While 2 é igual a 2, ele vai executar um print Olá Mundo sempre, pro resto da vida, né? Enquanto, até travar o sistema, né? Até travar a execução do processo, ok? Por quê? Porque o while 2 sempre vai ser igual a 2. Então, não tem uma condição para ele que seja falsa para ele parar de executar, né? Então, ele vai estar executando infinito. Eu trouxe aqui até esse exemplo aqui, ó. Olha o tanto, se eu pedir para executar, não vou executar aquela operação para ele não travar o nosso processo da aula aqui. Então, para que loops infinitos não aconteçam, temos que fazer uma atualização da condição a cada interação do laço. Ou seja, cada volta que ele der no laço, né, eu preciso criar uma condição para ele sair, ok? Isso é, temos que atualizar a variável que contabiliza as repetições do loop, ok? Trouxe
esse exemplo aqui, ok? Criei uma variável, né, com o nome x, que vai receber o número 2, ok? E a gente controla dessa forma, né? Enquanto x, que é essa variável, ela vai receber o valor que tem dentro dela, o conteúdo, mais 3, né? E aí, assim, a gente chama a variável. Então, se eu executar essa instrução aqui, ó, vai aparecer o número 5, conforme aqui, ok? Então, o que a gente vai fazer? Assim, o que fazemos é definir uma condições while, né, em termos de uma variável que tem um valor atualizado. Vocês vão entender isso aqui logo após, tá? Para isso, é comum nos referirmos à variável da condição como variável contador. Então, a gente coloca um contador, né, para ficar verificando. Enquanto tiver o valor tal, aí eu vou executar a minha operação. A partir do momento que eu não tenha mais esse valor tal, saio do laço, né? Então, para atualizar a variável contadora dentro do while, em geral, atualizamos em mais um, ou seja, a gente vai incrementando, ok? Então, como que ficaria essa estrutura do while, né? A gente cria uma variável cont, né, que é a contadora, que é um contador, né? Começamos com o valor 0, ok? Colocamos a condição do while, né, usando essa variável. Enquanto o conteúdo dessa variável for menor do que 5, eu vou dar um print olá mundo, ok? Então, ele vai passar uma vez no 0, 1, 2, 3, 4, 5. 4 é menor do que 5, ele entra. Quando ele for 5, ele não vai executar mais esse comando, ok? E no final, o contador vai incrementando, conforme o exemplo anterior. Então, se eu executar, por exemplo, esse comando aqui, ó, vamos lá, ele imprimiu exatamente o 5 Olá Mundo, bem semelhante ao início dessa aula, né? Mas, porém, usei um laço de repetição, não precisei ficar repetindo várias vezes, ok? Então, vamos entender um pouco melhor como a variável contadora se comporta, ok? Para isso, basta exibi-la a cada interação, ok? Então, eu tenho a variável contadora, ok? Enquanto ela for menor do que 5, iniciei ele com 0, ele foi contando 1, 0, 1, 2, 3, 4, né? Sempre lembrando que ela começou com o valor 0 aqui, ok? Então, o código acima, ele é equivalente ao quê? Né? A esse trecho de código que eu trouxe aqui, né? Que ele vai fazer o seguinte, olha. Inicialmente, a variável cont vale 0, ok? Eu dei um print no 0. Nesse momento, o conteúdo está 0, olha, conforme aqui embaixo. Pegamos o valor anterior e somamos 1, ficando cont mais o valor que ele já possui, mais 1, ok? Aí ele passou a ser 1. Então, a gente vai incrementando, a partir do momento que ele vai passando em cada volta do laço, ele vai incrementando nessa variável, ok? Até ela executar o conteúdo, né, da variável passar para 4. Então, passou 0, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, ok? Então, usar a condição com menor ao invés de diferente, em geral, garante maior segurança ao seu algoritmo, pois evita imprevisto, né, caso você receba números do usuário, ok? Então, podemos também atualizar a condição de repetição segundo informado pelo usuário, ok? Esse uso é bem importante para garantir que o usuário digitou corretamente o que foi solicitado. Por exemplo, vamos pedir ao usuário para digitar o número maior que 10. Enquanto ele não fizer o que queremos, vamos continuar pedindo para ele digitar o valor de 10, ok? Então, eu vou executar aqui, olha, digite o número maior que 10. Se eu digitar o número 8 e dar um Enter, ele digite novamente o número maior que 10, ok? Se eu digitar o número 7 e executar, dá um Enter, digite um número maior que 10. Então, eu passo a ter esse controle.
A partir do momento que eu digitei o número 12, ok? Ele executa o número digitado, foi 12, ou seja, ele consegue sair do laço e executar o print que está fora do laço, né? Então, na estrutura fica assim, ó, a gente pede o número primeira vez, enquanto o número digitado for menor do que 10, note que ele vai executar a instrução que está dentro do laço, pedindo o número novamente e atualizando o valor da variável com o valor que foi digitado pelo usuário, ok? Então, saindo do laço, a partir do número, de ter o número 12 como exemplo, né? Ele é menor ou igual a 10, ok? Então, ele é diferente, na verdade, né? Do que 10, que é o 12, aí ele vai sair a condição já não satisfaz, ele sai do laço, né? De repetição e executa a linha seguinte pós-laço, que é o print. O número digitado foi e recupera o valor digitado pelo usuário, ok? Então, outro exemplo, onde pedimos para o usuário digitar sua nota, né? Para ser um valor válido, tem que estar entre 0 e 10, ok? Então, eu pedi para ele digitar a nota 10, né? O número, né? Que tem que estar entre 0 e 10. Se eu digitar o número 12, nesse caso, ele vai falar que a nota é inválida, ok? E pede para digitar um valor entre 0 e 10, ou seja, ele está dentro do bloco de repetição. Nota, digite nota entre 0 e 10, ok? Se eu digitar a nota 5, que está entre 10, aí ele sai do laço, né? Ok? E executa a expressão, a função print com a nota digitada foi recuperada. Vou dar mais um exemplo, né? Atribuindo que digite o seu sexo, ok? Atribuindo a essa variável. Quando eu executo, o que acontece? Eu vou digitar uma letra qualquer aqui, a letra A, ok? Letra A, vou dar um Enter, sexo inválido, ok? Eu estou dentro do laço, ainda não correspondeu ao que eu estou esperando receber, ok? Que é a letra M, ok? O F, ou outros, ok? Se eu digitar a letra M, ok? Que satisfaz a operação, aí ele sai do laço, né? E fala o sexo do digitado foi M, ok? Então, fora do laço, ok? Então, essa é uma aula prática, ok? Ela faz com que você aprenda a trabalhar com laços de repetições, né? Tanto para controlar a entrada, para controlar condições, e essas condições serão verdadeiras, né? Enquanto não forem verdadeiras, ele continua executando o que está dentro do bloco, ok? Então, qual que é a conclusão dessa aula? Hoje aprendemos um dos conceitos mais poderosos da programação, ok? Que é o laço de repetição while. Ele permite que blocos de código sejam executados repetidas vezes, ok? Enquanto uma condição continuar verdadeira. Isso é essencial para criarmos programas que interagem continuamente com o usuário, ok? Executam tarefas automáticas, enquanto uma condição não for diferente, ele vai estar executando, repetem ações até atingir um objetivo, validam informações e evitam erros, né? Então, o que entendemos hoje, né? O while, ele repete enquanto a condição for verdadeira. É preciso atualizar a condição dentro do loop, né, para evitar um loop infinito. E podemos usar também variáveis acumuladoras e contadores, né, para mudar o estado após uma determinada ação, ok? O while, ele é muito útil em programas interativos, onde eu vou ter menu, senha, tentativa, contagem, né? Então, e qual que é a ideia principal da aula de hoje, né? Que o while é como uma porta giratória, né? Enquanto a condição for verdadeira, você continua passando por ela. Enquanto a condição muda, a porta para de girar e o programa segue em frente, ok? Então, continue praticando. Quanto mais exercício fizer sobre esse assunto, principalmente, mais natural esse conceito ficará na sua mente, ok? Eu espero que tenha sido uma aula útil, né? E que essa aula
traga muitos frutos, né, no desenvolvimento de software na carreira de vocês, ok? Obrigado pelo tempo e até a próxima aula, ok?